Graça e paz, abençoados. Voltando aqui, o sétimo dia mostrado na ressurreição de Lázaro, parte 2. Vamos prosseguindo aqui. Nós paramos falando em João, no capítulo 5, no verso 16, aonde Jesus falou. Diz assim, ó. E paramos aqui no verso 21. Jesus diz assim, ó. João 5, 21. Pois assim, deixa eu ligar aqui só o backlight aqui, para ficar melhor, me perdoe aí, tá? Diz assim, pois assim, como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica quem Ele quer. Então, vemos aqui, como também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, vemos aqui, abençoados, aos nossos irmãos que desprezam o Jesus, né, Nazareno. Eles falam Nazareno com repúdio, como se fosse um homem qualquer. Mas não, neste corpo, neste véu, estava o próprio Deus. Porque a palavra diz que, lá João diz aqui no Evangelho, que o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então, Jesus Nazareno, ele não é menor, ele não é inferior, porque nele foi colocado a glória. Jesus disse assim, ó, aqui ó, verso 21, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica quem Ele quer. Também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho juízo. Olha, Ele se tornou agora se assentar para julgar. Para que todos honram o Filho como honra o Pai. Olha a comparação de Filho com Pai. Igualdade. Para que todos honrem o Filho, considerem o Filho como se considera o Criador. E como é que se pode ensinar por aí, os ensinadores em graça, repudiando Jesus o Nazareno e querendo estar mostrando um Cristo glorificado, que Jesus Nazareno não fez nada, que ele não tinha poder e que ele não é o mesmo. Jesus Nazareno é o mesmo Cristo, só que Jesus Nazareno em um estado glorificado, sobre um véu, sobre o corpo físico, e o Cristo no estado de glória sobre glória. Agora ele tem uma dupla honra, ele recebeu uma dupla honra, uma dupla glória. Ele estava ali em poder e glória. Ele estava ali com poder. E ele, quando ele ressuscita, ele vem com poder e glória. Ele recebeu o poder. Lá no livro de Hebreus está escrito que a ele foi dado. Vamos ler lá no livro de Hebreus, rapidamente, aqui no início de Hebreus, aqui, ó. Ó, Hebreus capítulo 1, diz aqui, ó. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, se você considerou Elias um homem de fé, Josué, quem quer que fosse, Moisés, então, se esses homens foi poderoso para você, muito mais foi o Filho. Ele agora falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo que de todo o poder dele, por quem também fez o mundo. Então aqui está dizendo que todas as coisas do mundo foi feito por meio do Filho. É isto mesmo, por meio do Verbo, o qual é o resplendor da sua glória, ó, é a imagem da glória de Deus, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando nele todas as coisas pelo seu poder e havendo feito para si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade na altura, feito mais excelente do que os anjos, porquanto herdou mais excelente nome do que ele. Você está vendo, abençoados? E existem ensinos aí que quer repudiar o Jesus Nazareno. Não reconhece Jesus Nazareno como o Deus encarnado.
Essas pessoas, ensinadores em graça aí, que ensinam aí repudiando e colocando Jesus Nazareno como apenas um vaso, um servo qualquer, elas não têm o menor entendimento do propósito divino, da encarnação divina por meio deste corpo humano. Estão ensinando, mas precisam aprender, não entenderam nada. Se você rejeita o Jesus Nazareno, você não reconhece que o próprio Deus estava ali naquele vaso, você não entendeu nada, porque ali estava a glória de Deus. E ele, ressuscitado, ele recebeu dupla glória. Glória sobre glória. Dupla honra. Honra sobre honra. Você está entendendo, abençoado? Então tome cuidado com esses ensinos que rejeita Jesus, que menospreza o Jesus Nazareno. Eles querem só falar do Cristo glorificado. Você vê aí os maiores canais aí que ensinam no YouTube só falando de Cristo glorificado, rejeitando o que padeceu, o menor. Jesus ensinou o seguinte: aquele que quiser ser maior dentre vós, que seja menor. Aquele que quiser ser senhor, que seja servo. Jesus se fez servo lá. Como está escrito no livro de Isaías 59, ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Ele tinha que ser ovelha muda, ele não tinha que ser um homem de vestes talares, um homem falando estridentemente. Não, Jesus não queria atenção, ele veio cumprir o propósito dele, ele veio em humildade. Em humildade, em obediência ao propósito do Pai e em vigilância. Você está entendendo, abençoados? Então rejeita esses ensinos que menosprezam a Jesus, o Nazareno, porque é o mesmo Jesus glorificado. Só que o estado dele, após a ressurreição, é glória sobre glória. Mas aqui ele estava em glória, ele estava com o poder de Deus nele. Era o poder de Deus. Então, abençoados, agora vemos que ele fala aqui, ó. Não vamos ler o verso 29. Na verdade, verso 24. João 5, 24. Evangelho de João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ora, então não era para os discípulos ter morrido. Mas Jesus aqui não está falando de morte física, mas morte espiritual, morte adeana, a primeira morte, separação de Deus, da comunhão com Deus, separação do Éden. Verso 25, na verdade eu digo que a hora vem, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Se formos tomar esse versículo de forma literal, ninguém era para morrer e nem os do passado. Eram para estar todos vivos, pelo menos os da época de Jesus para cá. Não era para morrer mais ninguém, não era para ver mais morte. Mas qual a morte que Jesus está falando aqui? A morte da alma, a separação, a segunda separação de Deus. Jesus está dizendo que eles seriam tirados da primeira morte e viveriam, agora poderiam ter comunhão, essas almas poderiam subir para ter comunhão, ela não estaria no paraíso, não estaria no seio de Abraão. Elas agora, quando na sua morte, a alma subiria, essas almas que estavam lá no seio de Abraão, iriam subir direto para o Pai. Então foi tirado da primeira morte. Então é isso que Jesus está falando. Na verdade, eu digo que a hora vem, agora é, e que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os que estavam lá no seio de Abraão, mortos. Por que mortos? Porque não subiram para Deus. Vivo para Deus, vivo espiritualmente. Então, para Deus, estavam mortos, estavam no seio de Abraão, no lugar chamado paraíso. Verso 26. 25. Na verdade, eu digo que a hora vem, agora é, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, e assim também o Filho tem
a vida em si mesmo. Deu-lhe o poder de também exercer juízo, porque é filho do homem. Então você está vendo? Ele diz aqui no verso 28, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Então, de Adão até a cruz, até antes da ressurreição de Cristo, todas as almas estavam em estado intermediário. Não subiam para Deus. O corpo estava lá no sepulcro e a alma estava em dormência. Dormência onde? Quer seja no paraíso, ou chamado seio de Abraão, quer seja no inferno, no suplício. Então, mas nenhuma subia. Então isso era chamado de estar no sepulcro, porque o corpo estava ali preso e a alma também estava presa no chamado inferno. Inferno dos santos e inferno do ímpio. Você está entendendo? As almas não podiam subir, porque todos pecaram e destituídos foram, ou vamos traduzir para vocês, todos pecaram por causa de Adão e impedidos foram de acessar a glória de Deus na morte do corpo. Você está entendendo? Então ele diz, todos que estiverem no sepulcro ouvirão a sua voz. Todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Estão em morte espiritual, sepulcros, morte espiritual. Ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem, então agora, a partir da morte física, então agora os que estavam na morte espiritual, na primeira morte, adeana, agora por Cristo, na chegada de Cristo, cumprindo a cruz, os que fizeram o bem, os que estavam no seio de Abraão, o quê? Sairão para a ressurreição da vida. Agora eles têm liberdade de subir para a ressurreição. Então as almas agora do seio de Abraão, ou chamado paraíso, não ficaria mais retido no paraíso, no seio de Abraão, mas iriam subir. Eles sairão para a ressurreição. Agora eles sairão. Tanto que Jesus disse, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá. Então não vai ficar retido no seio de Abraão. Ele vai agora ter uma porta, sairá e achará pastagem. A pastagem significa estar diante do Criador. Você está entendendo, amados? Então, abençoados. Então, Jesus como a porta, né, que leva a ressurreição à vida, agora ele vem tirar a condenação adeana e fazer com que as almas dos santos, lá do seio de Abraão, ou do paraíso, venha subir diretamente. E os que fizeram o mal, esse é do outro lado, dos ímpios. Esse é dos ímpios. Os que fizeram o mal, que estão lá do outro lado, aonde está o rico, né? E não aonde está o Lázaro. Então, os que estão ali onde está o rico, né? Contado por Jesus. Então, os que estão lá no suplício, lá no sofrimento, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Abençoados. Então quer dizer que os dois iriam ressuscitar, as duas almas iriam ressuscitar, receber um corpo celestial. Isto mesmo, as duas almas, tanto do justo quanto dos ímpios, iriam receber um corpo celestial para receber juízo. Então receberiam o juízo por meio do corpo espiritual. Você vê que há a ressurreição tanto do justo quanto do ímpio. É o que Jesus está falando aqui no verso 29. A alma dos dois iriam ressuscitar. Um vai ressurgir para a vida eterna, a do justo, e o do ímpio para a condenação. Você está vendo, abençoados? Então, vamos prosseguir aqui. Jesus já está mostrando aos judeus que ele veio para mudar no espiritual e no físico de alguns. Agora, como o povo não entende, até que como o povo não entende, ele resolve permitir a morte física do seu próprio amigo Lázaro.
para mostrar ao povo o que aconteceria na ressurreição dos mortos. Vamos lá no livro de João, capítulo 11 agora. Ele aqui já falou que tinha o poder da morte, que fazia como o Pai, que ele mostrou que a ele o Pai deu todo o poder. Agora em João 11, do verso 1 ao 11, vamos ler, do verso 1 em diante. João 11, diz aqui, Evangelho de João, capítulo 11, verso 1. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Observa bem, Jesus era muito íntimo de Lázaro, muito amigo. Verso 4. Jesus, ouvindo isso, disse, olha, observa o que Jesus disse. Observa o que Jesus disse. Esta enfermidade não é para a morte. Um grande amigo enfermo, e Jesus vem dizer, ó, esta enfermidade não é para que ele venha morrer, ele não vai morrer disso. Mas Jesus estava mentindo? Não, porque Jesus queria fazer uma demonstração, um ensino mais literal para aqueles que estavam ali, que conheciam, porque Lázaro era muito conhecido, ele era muito querido em Betânia, ele era conhecido e muito querido. Ele diz, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Eu quero ressaltar aqui, aos que ensinam aí, por que Deus não cura determinada pessoa? Por que Deus não impede a morte? Porque é propósito de Deus. Porque é propósito, vontade de Deus, para a glória de Deus. Isso não significa dizer que Deus seja mau por causa disso, ou que Deus ele não possa fazer. Você está entendendo? Aqui também, Lázaro, um grande amigo íntimo de Jesus, né? E Jesus não impediu a morte. Ele falou, olha, deixa porque essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Então quem é que tem que ser glorificado? Deus ou o homem? Na sua própria vontade? É claro que é Deus. Então tem que ser feita a vontade de Deus. Se o mal alcança a sua vida, a minha vida, e Deus não interfere, você está vivendo corretamente diante dele, você suplicou, você orou, e ele não impediu, ele não cessou este mal, é porque Deus tem um propósito. E se o propósito é que você seja levado à morte física, você vai ser levado à morte física. Se o propósito é que você venha sofrer, cumprir as consequências dos seus erros, você vai sofrer aquele mal. Mas tudo é com um propósito de ensino, quer seja para você ou para os que estão em sua volta. O propósito da morte de Lázaro não era para ele mesmo que estava doente, mas o propósito que Lázaro seria levado à morte era para ensinar. Jesus ali estava dando um ensino literal para aquele povo e para deixar para nós. Agora vamos continuar. Jesus disse, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Verso 5. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Então, se Jesus amava, por que ele deixou? Porque era propósito. Isso não significa dizer que Deus não nos ama quando o mal nos atinge. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias onde estava. Ele, continuou evangelizando, cumprindo o propósito de Deus, curando. Ele ainda ficou 2 dias, não moveu-se do lugar. Então, depois disso, disse aos discípulos, vamos outra vez voltar para a Judéia. Ao invés deles ir para Betânia, eles agora voltou para onde eles estavam, que Jesus foi ameaçado até de ser apedrejado, pegaram pedra para atacar em Jesus.
Aí ele disse, e disseram os discípulos, verso 8, Rabi, quer dizer mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Os propósitos divinos não se entendem. Não se entendem os propósitos divinos com a razão humana. Não se pode entender com razão humana. Agora você vê, Jesus foi pegar em pedra para apedrejar ele anteriormente, aí ele sai do lugar, está a caminho de Betânia, depois ele vai e volta para aquele lugar de novo, correndo o risco de ser apedrejado. É isso que o discípulo está dizendo. E torna a apedrejar-te e torna a voltar para lá, verso 9. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O que Jesus está dizendo aqui é que agora, naquele momento, era o momento de evangelizar, que as forças espirituais não estavam dominando as mentes daqueles homens para apedrejar ele mais. Você está vendo que o coração deles agora estava mais livre para ser semeada a palavra daquela cidade, né? Assim, verso 11. Assim falou, pois, disse-lhe, assim falou, e depois disso disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vamos despertá-lo do sono. Então aqui Jesus faz uma provocação aos discípulos, dizendo que Lázaro estava dormindo. Ele falou na linguagem espiritual, linguagem divina, partida da linguagem celestial, que Deus vê o homem não morto, mas a morte para o olhar de Deus era como um sono, né? Disseram-lhe, pois, seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Se ele está dormindo, ele está salvo, ele está descansando. Mas Jesus dizia isso da sua morte, porém, eles cuidavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhe claramente, Lázaro, agora Jesus fala claramente, Lázaro está morto. Não é assim que vocês entendem? Falou na linguagem humana, na linguagem física, humana. Primeiro ele falou na linguagem espiritual, sono, Lázaro dorme. Então depois ele falou na linguagem humana para que eles entendessem, Lázaro está morto. Verso 15, folgo por amor de vós, que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Olha aqui, que revelação que vai ser dita, está sendo dita aqui, ó. Folgo, quer dizer, me alegro por amor de vocês. Olha, Jesus está falando, ó, eu tenho uma alegria por poder mostrar a vocês, por Lázaro ter morrido, para mostrar a vocês aquilo que vai acontecer que no mundo espiritual, o que vai acontecer a partir da morte de vocês, do corpo. Eu vou revelar a vocês o que acontece a partir da morte do corpo. É isso que Jesus está falando. Folgo por amor de vocês, que eu lá não estivesse, que esse acontecimento da morte de Lázaro, para que acrediteis, mas vamos ter com ele, vamos lá revelar, vamos lá mostrar a revelação. Verso 16, disse Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos, vamos nós também para morrermos com ele? Tomé não entendeu nada, né? Chegando, pois, Jesus achou que já havia de 4 dias que estava na sepultura. Um cadáver ao 4º dia, chegado ao 4º dia, já está em decomposição. Então, vamos ver aqui, já está em decomposição, já está mais do que morto, né? Chegando, pois, Jesus, que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria. Então vê que Lázaro era muito conhecido, a família era muito conhecida. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe de encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Novamente, entendimento equivocado de achar que aquele que tem Deus é intocável. É isso que Marta está dizendo para Jesus. Aquele que tem Deus é intocável.
não era para ser tocado, não era para ficar doente, não era para acontecer nenhum mal com ele, mas esse entendimento está errado. Esse entendimento de estar abraçando um super protetor é errôneo, porque Deus, ele não interfere no curso da natureza. Muitas coisas que nos sobrevêm, Deus ele usa para trazer ensinamento, para cumprir o seu propósito e manifestar a sua glória. Então ela tinha um entendimento equivocado, por isso ela falou, como muitos, que acha que o crente não pode ser tocado, o cristão, aquele que crê, não vou falar crente nem cristão, mas aquele que crê em Deus não pode ser tocado pelo mal. Isso é errado, isso é uma ignorância, porque o que prevalece primeiro é a vontade de Deus. Como está escrito lá na oração do Pai Nosso que ele ensinou, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ensina, não nos deixe cair em tentação. É um pedido, mas condicionado a Deus. Implorando misericórdia de não deixar cair na tentação. Mas se Deus quer deixar no seu propósito cair na tentação, ele vai deixar. E foi o que aconteceu com Lázaro. Essa tentação foi o que? A doença e a morte. Vamos colocar assim. Mas Marta entendeu errado e disse, pois, se o Senhor estivesse aqui, verso 21, meu irmão não teria morrido. Jesus nunca ensinou para ela superproteção. Jesus nunca ensinou preferência. Então, os que pregam em supercrente, que é intocável, está enganado no seu ensino. Disse Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Não, verso 22, pulei aqui, verso 21, 22. Mas também agora sei, ela continuou falando, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então ela acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, ó entendimento equivocado, o entendimento de Marta era o entendimento dos sacerdotes e dos saduceus, que acreditava na ressurreição do sétimo dia de uma forma equivocada. Eles acreditavam que a ressurreição do sétimo dia, como falamos daqui. Então ela vai dizer aqui, ó, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. O último dia qual é? O sétimo dia. Então, Marta acreditava como os saduceus e os sacerdotes, que acreditavam que no último dia de todas as coisas, todos iriam ressuscitar da terra, iriam levantar corpos, e eles acreditavam numa ressurreição assim, tipo, onde os mortos ressuscitam, os mortos vivos, né, ressuscitam saindo da terra. Assim também existe muitos evangélicos, muitos cristãos, muitas pessoas com a mente cauterizada, que não têm um entendimento perfeito da palavra e esperam essa ressurreição de defuntos levantando das covas. Mas não é essa ressurreição que Jesus está prometendo. Não é essa ressurreição que ele falou lá em João capítulo 5, verso 21. Então, aí ela diz, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. A maioria dos judeus tinham esse entendimento no último dia. Na volta de Jesus, como os evangélicos se esperam, que todos os corpos vão ressuscitar. Mas isso é errôneo, isso é errado. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, mas Jesus disse, Jesus corrigiu a fala dela no verso 25 e disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Por que ressurreição no último dia? Porque o homem, no período adâmico, Adão trouxe a morte, levando o homem ao pó da terra. Quando ele morreu espiritualmente,
ele morreu primeiro espiritualmente, Deus disse, se comerdes do fruto da árvore que está no meio do jardim, certamente morrerá. Então o homem morreu espiritualmente, e a morte espiritual, o que produz vida ao homem eterna, o que produzia eternidade ao homem, era a vida espiritual, a comunhão direta com Deus. E essa comunhão direta foi rompida. O homem Adão trouxe uma fissura, uma rachadura, um rompimento nessa comunhão. Por isso que ele foi desligado do Éden, foi apartado do Éden. Ser apartado do Éden, Éden significa comunhão com Deus. Éden significa comunhão com Deus, é expressado como comunhão com Deus, acesso direto, acesso espiritual direto, é terra e céu ao mesmo tempo. A hora que o irmão Paulo quiser subir aos céus, ele subia, falar com Deus diretamente. Isso era o Éden. Mas essa comunhão espiritual dos céus foi rompida. Por isso que é dito que o homem Adão, ele caiu dos céus, chamado de Lúcifer, ele era cheio de luz. Luz, o quê? Por dentro e por fora. Então ele era coberto de luz, essa luz que era mais esplendorosa por dentro, ela excedia e saía por fora. Então esse Lúcifer, esse homem Adão, ele foi apagado por dentro. Por dentro. Essas vestes interior foi arrancada, por isso que ele se olha e ele se vê nu. Ele agora não tem luz, então ele agora se vê desnudado, sem veste. Você está entendendo, abençoados? Porque a veste era dentro, então ele agora, pela consciência dele, a alma dele se vê faltando alguma coisa, faltando as vestes espiritual, a natureza espiritual. Vamos prosseguir aqui. Ela disse, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse para ela, verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Opa! Se tomarmos isso aqui como literal, de forma literal, não era para ter morrido nenhum discípulo, nenhum povo daquela época que creu em Jesus. Meu pai, sua mãe, seu avô, seu tataravô, não era para ter morrido ninguém, se tomarmos de literal. Mas essa ressurreição e vida está falando de ser tirado da morte adeana, da condenação adeana, da morte, da herança de pecado, da morte espiritual, da separação de Deus. Essa separação, essa fissura que Adão trouxe, ela foi agora tirada, retirada. Então, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, que era o estado de todos, né? Era o estado de todos, a morte adiana, viverá. E aquele que vive, verso 26, aquele que vive e crê em mim, ó, aqueles de vocês que estão vivos fisicamente, nunca irá morrer. Se tomarmos essa palavra como literal, vamos dizer que a Bíblia está mentindo. Mas essa palavra está sendo referida à morte adeana, a primeira morte espiritual, a primeira morte, e não a segunda morte. Então diz, aquele que crê não vai ter segunda morte. É isso que ele está dizendo. Aquele que crê, aquele que vive, que está vivo hoje, fisicamente, e crer em mim, aquele que ouve a minha palavra hoje, nunca irá morrer, nunca irá ser atingido, a primeira morte vai ser tirada dele e a segunda morte não irá alcançar ele. Ele disse, crês tu isto? E disse ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que havia de vir ao mundo. Olha, ela falou com a mesma revelação que Pedro falou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ela falou por revelação divina. Ela revelou, falou, conheceu Jesus no seu propósito e poder. Propósito e poder.
E diz aqui, e dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, a sua irmã, dizendo, e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá, chama-te. E ela, ouvindo isso, levantou-se e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava ao lugar onde Maria se encontrava. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na e dizendo, vai ao sepulcro chorar ali. 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo-o, lançou seus pés, dizendo, vai repetir a mesma palavra da sua irmã. Os judeus, naquela época, eles tinham um entendimento equivocado acerca da morte. Igual dos saduceus, né? E dos sacerdotes. Disse aqui, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Foi a mesma coisa que Marta falou. Achando que o fato de ter Deus, o fato de ter a fé em Deus é intocável. Não pode nenhum mal suceder. E isto não é verdade. Jesus, pois, quando ouviu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Ele se comoveu, né? E disse, onde o puseste? Disseram, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus, vede como o amava. Agora, olha a besteira que o povo também, o entendimento errado vai falar. E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que este não morresse e impedir a morte dele? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro e era uma caverna. E tinha uma pedra posta sobre ela. Então, o povo, na ignorância, achou que super proteção. Então, crê em Deus, é amigo do Filho de Deus, então não era para acontecer nada, ou era para ele impedir a morte. Mas não sabia que tinha um propósito. E disse Jesus, verso 39, tirai a pedra. Tirai a pedra. Era o trabalho daqueles que estavam ali, que não tinham entendimento, né? Tirai a pedra. Essa pedra representa a incredulidade, o obstáculo, né? Essa pedra, ela tem várias representações. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, olha o que Marta vai dizer, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Vamos passar para o próximo vídeo, porque avançou aqui, para não ficar muito longo, porque é um pouco aqui, um pouco ali. Eu vou prosseguir da onde parei, tá? Paz seja dado a todos. Vamos prosseguir no próximo vídeo, tá bom?